turma. É, Hoje nós vamos começar um conteúdo, e acredito eu que vamos terminar esse conteúdo, que é a farmacodinâmica, né? Na aula passada, na nossa última aula, eu comentei para vocês os aspectos farmacocinéticos, né? Que tem a ver com o movimento que o fármaco faz no organismo, e hoje nós vamos falar da farmacodinâmica, que é como o fármaco age no nosso organismo, tá? Lembrando que vocês podem, a qualquer momento, interromper a aula para fazer suas perguntas, tirar as dúvidas. A aula está sendo gravada e depois vai ser disponibilizada no portal, tá? Peço a todos que mantenham o microfone no mudo e só desative quando vocês tiverem necessidade para fazer alguma pergunta, fazer algum questionamento, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre farmacodinâmica, tá? Quando nós falamos nesse aspecto associado à farmacodinâmica, nós estamos querendo comentar que é a relação do medicamento e o efeito que esse medicamento ele vai ter no organismo. De modo geral, farmacodinâmica envolve três processos. Envolve três processos. Quais são esses processos? É o mecanismo de ação, o local de ação e o efeito de ação do medicamento. Nós temos alguns conceitos em relação à farmacodinâmica que são importantes nós compreendermos. Então, por exemplo, quando nós falamos em farmacodinâmica, a farmacodinâmica ela estuda a interrelação da concentração de uma droga e a estrutura-alvo, bem como o respectivo mecanismo de ação. Aquilo que eu comentei para vocês, né? Quando nós falamos em farmacodinâmica, nós temos três processos associados na farmacodinâmica. É o mecanismo de ação, o local de ação e o efeito. E tem um ponto muito importante aí nesse conceito que diz o seguinte, que a farmacodinâmica é a interrelação entre a concentração da droga, ou seja, entre a substância e a estrutura-alvo. Todo medicamento, de modo geral, para exercer um efeito no nosso organismo, ele precisa interagir com uma estrutura, precisa interagir com o organismo. Geralmente, a estrutura dentro do nosso organismo, que as substâncias agem para exercer um efeito, é chamado aí de receptor, tá? Receptor, gente, de modo geral, é uma proteína, é um alvo proteico e que é encontrado basicamente em todas as nossas células têm receptores. Lembrando que esses receptores aí, eles são importantes para a ligação da substância ao receptor, a ligação da substância às células para exercer o seu efeito. E quando nós falamos em receptor, a gente pode até fazer uma analogia desse receptor com as questões de efeito de substância, interação de micro-organismo, né? Por exemplo, nós que estamos vivendo agora essa pandemia aí do Covid-19, acredito eu que vocês já ouviram falar, né, que o vírus, ele tem a capacidade, ele tem uma proteína chamada Skype, que essa proteína, ela consegue interagir com receptores de células humanas. Então, o vírus tem a substância, tem a proteína, ela se liga ao receptor e, consequentemente, tem um efeito de adentrar na célula do hospedeiro. Então, quando nós falamos em receptor, gente, basicamente todas as nossas células têm receptor e não é um só. São vários receptores com formatos diferentes, com especificidade diferente. Então, quando nós falamos em farmacodinâmica, vocês têm que lembrar e têm que fixar isso muito bem. Farmacodinâmica envolve receptor. Farmacodinâmica envolve a interação com um receptor. De modo geral, para um conceito mais simples de farmacodinâmica, quando nós falamos nesse conceito mais simples de farmacodinâmica, eu estou querendo relacionar o que a droga faz com o organismo. Então, a partir desse momento, nós vamos estudar o que a droga faz com o organismo e não mais o que o organismo faz com a droga.
Ficou mudo. Oi, oi. Escutando? Sim, agora sim. Tá. Um outro conceito de farmacodinâmica, para ficar fixo aí o que seria farmacodinâmica, gente, é que, ao meu ver, o conceito mais interessante é este daí que está no slide. Farmacodinâmica estuda as interações fundamentais ou moleculares entre drogas e constituintes do corpo, as quais, por uma série de eventos, resultam numa resposta farmacológica. E aí destaquei algumas palavras desse conceito para a gente conversarmos um pouco sobre o que seria essa farmacodinâmica. Primeira coisa, farmacodinâmica é interação. Quando eu falo que farmacodinâmica é interação, significa que precisa de duas ou mais coisas para interagir. Nesse caso, nós temos aí o fármaco, o medicamento, e nós temos também o receptor. Então, eles sofrem interação entre si. E aí envolve a droga e o constituinte do corpo. Quando eu falo que envolve a droga, que seria o fármaco, e o constituinte do corpo, em relação ao constituinte do corpo, nós estamos falando aí do receptor. E toda vez que tem uma interação entre receptor e substância, nós temos uma resposta farmacológica, que é o que nós esperamos com o uso do medicamento. E aí, nesse quadro, nós temos aí alguns aspectos importantes, né? Por exemplo, nós temos o fármaco isolado, nós temos o receptor sozinho. Toda vez que o fármaco mais o receptor, eles interagem entre si, né, tem essa interação, nós temos aí o complexo fármaco-receptor. E toda vez que tem esse complexo fármaco-receptor, nós temos um efeito biológico, que é o efeito esperado pelo medicamento. Pensando nesse contexto da farmacodinâmica, existem vários fatores que influenciam tanto a ação do medicamento, como também o efeito das drogas. Quando eu falo desses fatores que influenciam a ação ou o efeito das drogas, gente, entra naquele contexto que eu já até comentei com vocês anteriormente, de, por exemplo, o medicamento tal fez um efeito para o indivíduo A, mas o mesmo medicamento não fez o efeito no indivíduo B. Ou o indivíduo A respondeu bem, ou o indivíduo B não respondeu bem. Por quê? Porque existem alguns fatores que influenciam na ação do medicamento, para o efeito do medicamento. Eu não posso imaginar que, de modo geral, os medicamentos eles se comportam da mesma maneira em todos os pacientes. Isso vai depender muito de indivíduo para indivíduo, fatores ambientais, fatores de produção do medicamento, fatores de administração. Então, de modo geral, isso pode influenciar bastante essa questão do uso de medicamento, que são, nesse caso aí, os fatores determinantes das ações e efeitos das drogas. E aí, nós temos alguns fatores. Nós temos eles, fatores associados à administração, à disposição, à farmacodinâmica, fatores associados à clínica e fatores fisiológicos. Tudo isso que eu comentei para vocês, esses 5 fatores, eles podem influenciar, de modo geral, na ação do medicamento. Em relação à administração, o que influencia em relação à medicação, à administração, desculpa, em relação ao efeito do medicamento? Por exemplo, a via, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, o medicamento, a dipirona é muito boa, faz um efeito logo. Aí a outra pessoa vai e comenta, não, mas para mim já não faz efeito rápido. Aí pergunta para aquela que fez o efeito rápido, ela diz que administrou pela via intravenosa. Já aquela outra que diz que não faz efeito rápido, foi administrado pela via oral. E aí tem sentido, né? Porque a via influencia no efeito. Se eu desejo um efeito rápido, geralmente eu dou em vias que são mais vascularizadas, vias que têm uma absorção mais rápida do medicamento, seja sublingual, intravenosa, né? A dose também, muitas vezes, o medicamento não faz efeito, para outro já faz. Mas qual é a dose? A dose é a mesma? Será que aquele indivíduo que tem um efeito do medicamento, ele não está tomando uma dose alta, por isso que faz um efeito mais rápido ou um efeito maior?
O regime posológico também influencia, se o indivíduo toma de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas, também isso é importante. A forma farmacêutica, ela favorece também o efeito e a ação do medicamento. Já até comentei isso para vocês anteriormente. Quando nós falamos nessa forma farmacêutica, a gente lembra, né, que os medicamentos que são líquidos, formas farmacêuticas líquidas, têm a tendência, quando é principalmente por via oral, ter um efeito mais rápido, uma ação mais rápido, porque ela não passa pela fase farmacêutica de desintegração. Por ela já ser diluída, ela já vai diretamente para o estômago, dilui e é rapidamente absorvida. Fatores farmacêuticos de produção também influencia, né? Quando eu falo nesses fatores de produção, tem a ver com alguns medicamentos, algumas formas farmacêuticas, né? Que uns têm liberação prolongada, outras liberação lenta, outras têm liberação rápida. Quando eu falo desse processo de liberação prolongada, lenta, tem a ver com a produção do medicamento. O medicamento ele é produzido, por exemplo, na forma de comprimido, mas ele tem um revestimento que demora a ser liberado o princípio ativo no estômago, no intestino, e isso demora um pouco mais o efeito. Mas talvez há uma necessidade desse processo de liberação mais lenta. Outro fator que está associado ao efeito das drogas, dos medicamentos, é da disposição, né? Aí envolve já fatores farmacocinéticos, como a distribuição, a metabolização e excreção. Então, quando se vai usar um medicamento, se tiver algum fator que influencia na distribuição, na metabolização ou na eliminação dos fármacos, isso vai influenciar o efeito do medicamento. Como, por exemplo, você não pode dizer para um paciente ou para um cliente, né, que o secnidazol ele não tem efeito na presença do álcool, mas ele não tem efeito é por causa do secnidazol ou é por causa do álcool, né? É por causa da metabolização, porque o álcool ele aumenta as enzimas do fígado e isso aumenta a metabolização. Então, o secnidazol acaba sendo metabolizado em maior quantidade, mais rapidamente e é eliminado mais facilmente. Por isso que ele não tem efeito. Mas a culpa é do secnidazol ou a culpa é do indivíduo que fez a ingestão da bebida alcoólica? Então, tudo isso que eu estou comentando aqui para vocês, turma, é referente às características da ação do medicamento no nosso organismo e os fatores que podem modificar essa ação, esse efeito. Um outro fator associado a essa característica de efeito ou fatores que influenciam o efeito da droga, nós temos aí os aspectos farmacodinâmicos, né? Quando nós falamos nesses aspectos farmacodinâmicos, tem já a ver com o efeito da droga no organismo, a interação dessa droga no organismo, se ela é específica, se interage com receptores. Então, de modo geral, quando a gente fala dessas características associado ao efeito da droga, nós estamos falando dos aspectos farmacodinâmicos. Então, por exemplo, nós temos aí a concentração da droga, efeitos competitivos, interação droga-receptor, mecanismo de ação, efeitos tóxicos, efeito sobre a química corpórea. Então, tudo isso são aspectos dinâmicos que envolvem o efeito. E isso são fatores que influenciam para o efeito da droga ser bom ou não. E nós temos mais dois fatores que influenciam o efeito das drogas, que são associados aos fatores clínicos e os fatores fisiológicos. Quando nós falamos em fatores clínicos,
Quando nós falamos em fatores clínicos, nós estamos falando de variáveis ambientais, né? O que seria isso? Quais são os fatores externos, ambiental, que influenciam no efeito do medicamento, né? Por exemplo, o consumo de alimentos ricos em proteína pode influenciar, o uso, morar em ambientes altamente poluídos por monóxido de carbono, dióxido de carbono, isso pode influenciar no metabolismo de algumas substâncias, fazer a ingestão de água contaminada com medicamento, né, gente? Até porque quando nós falamos nessa questão de água, a gente sempre pensa, a água ela é tratada, a água não tem bactéria, a água não tem micro-organismo, ela é boa para ser ingerida. Mas a gente nunca pensa, por exemplo, essa água, ela não tem micro-organismo, mas será que ela não tem nenhum antibiótico? Será que essa água não tem nenhum anti-inflamatório? Até porque a maneira com que nós descartamos os medicamentos, muito desses princípios ativos vão contaminar os lençóis freáticos, que contaminam as bacias, que contaminam os rios, da onde é coletada a água que nós ingerimos, tá? Muitas vezes é muito comum aparecer algumas situações, por exemplo, é muito comum aparecer algumas situações na prática do dia a dia. Por exemplo, o paciente ele fala que não tem alergia. A gente pergunta ao paciente se ele tem alergia ao medicamento. Aí ele vai falar que não, ou que não sabe, porque nunca tomou aquele medicamento. E aí, quando é administrado o medicamento a esse paciente, ele apresenta alergia. Aí, só que para a gente saber se o paciente ele é alérgico ou não, ele tem que ter entrado em contato alguma vez. O processo alérgico, gente, quando tem, significa que ele já entrou outra vez, em outro momento, em contato com a substância. Mas como é que ele diz que nunca entrou em contato com a substância e teve alergia agora? Muitas vezes é porque ele não sabe, mas ele entrou em contato com aquele medicamento a primeira vez através de água, água contaminada, porque nossas águas elas não são tratadas quimicamente, né, no sentido de eliminação de substâncias químicas, mas só de micro-organismos. Então, muitas vezes você tem alergia a um determinado composto e nem sabe, mas você já entrou em contato com aquela substância, por exemplo, pela água. Isso daí envolve, por exemplo, os fatores ambientais. Um outro fator que influencia nessa questão do uso de medicação para ver se vai ter um efeito adequado ou não, nós temos aí a falta de precisão no diagnóstico. O que seria essa, o que seria essa falta de precisão no diagnóstico? Literalmente não se sabe, por exemplo, qual doença o indivíduo tem, né? Então vamos imaginar que o indivíduo ele tem determinado tipo de verme, tá? Só que o verme que ele tem não foi diagnosticado corretamente. E aí passa o medicamento para um outro tipo e acaba não tratando, porque o verdadeira espécie que o indivíduo tem não foi diagnosticado corretamente. Turma, alguém está mexendo nos slides, tá? Por favor, não fica mexendo nos slides. Vou desabilitar aqui.
Então, turma, como eu estava comentando para vocês, dessa falta de precisão de diagnóstico, né, é um dos fatores que está associado ao não efeito, né. Um dos outros exemplos bem clássicos, quando a gente fala nessa falta de precisão no diagnóstico, é em relação aos sinais e sintomas. Geralmente as doenças, elas apresentam sinais e sintomas muito característicos, né? E aí, por não ter esses efeitos. Alguém está mexendo nos slides, gente. Não mexam. Professor, Oi, Carlos. não está aparecendo os slides aqui para mim. Entra, sai e entra novamente. Possivelmente a internet, porque eu já projetei aqui, tá? Ok. E aí, turma, quando você fala, por exemplo, nessa precisão do diagnóstico, está totalmente relacionado, por exemplo, aquilo que eu comentei anteriormente. Muitas vezes os sinais e sintomas das doenças, elas são muito parecidas. E aí, um determinado sinal e sintoma que o indivíduo tem, fala que o paracetamol é bom, aí uma outra pessoa apresenta sinais e sintomas parecidos, e aí diz que o paracetamol é bom. Só que o paracetamol não vai ser bom, porque muitas vezes, apesar de ser os sinais e sintomas parecidos, a doença é outra, né? A gente tem que ter uma precisão nesse diagnóstico. Outra situação que influencia o efeito dos medicamentos é o efeito psicológico, né? E aí, quando nós falamos nesse efeito psicológico, eu acho muito importante relatar um ponto que é uma divergência muito grande, é sobre o uso de genéricos, né? De medicamento genérico. Quantas pessoas não acreditam no efeito do medicamento genérico, que não tem qualidade, que dizem que não tem qualidade? Gente, muitas vezes pode até ser que o genérico não funcione, mas se ele não funcionar, não é porque ele não tem qualidade, pois eles passam por testes que comprovam a qualidade dele. Pode ser efeito psicológico, porque uma vez que a pessoa deixa o cérebro controlar-se, né? Porque uma coisa é você quem deixa o cérebro controlar a sua vida, teoricamente, gente, você tem um efeito desgastante, porque literalmente há uma, não uma... Desculpa. Ei, desculpa Oi, aí acomodar o senhor. Eu sou a filha daqui da Dona Ione. Aqui não oi, tem intérprete, não? É Dona Ione. Aqui quem certo. fala é Yasmin, a filha dela. Oi, Yasmin. O Tudo Alberto bem? não... Tudo bem. O Alberto não entrou. Ah, porque ela tava perguntando aqui. Cadê ele? Não. Vou, eu vou só perguntar aqui no grupo ele, viu? De vocês é importante. Ok. Eu pudesse esquecer a caminhando. Eu não consigo. Você não é egoísta. Só um pouco maluquinha que nem sua mãe. Ela também
Yasmin, eu já comentei aqui no grupo sobre a presença do Alberto, tá bom? Se mandar alguma notícia, eu informo aqui. Tá bom. Obrigada. Pode continuar aí. Tá. Então, gente, quando nós falamos nessa questão do efeito psicológico, está totalmente associado a características mesmo do indivíduo e não acreditar, que aí entra aquela história que eu comentei para vocês do medicamento genérico, né? Que o medicamento genérico, ele faz efeito tão bom quanto ético, ele passa por todos os testes de qualidade, mas muitas vezes a incredulidade do paciente é tão grande que acaba ele não manifestando o efeito. E aí isso tem a característica de efeitos psicológicos, tá? É igual, por exemplo, turma, quando se fala aí nessas características de efeito psicológico, quando nós falamos do efeito placebo, que é o que a gente vai ver lá nos fatores fisiológicos, né? Muitas vezes o paciente... Professor, Oi, eu posso dar um exemplo? pode sim, Tamira. É verdade que o psicológico influencia muito sobre a medicação. Uma vez eu tive um paciente que ele tinha problemas mentais. Sim, Para ele, a medicação só funcionava se fosse a mesma medicação e se aplicasse na mesma veia, no mesmo local, todas as vezes. Se fizesse a medicação numa outra veia, num outro local, que não fosse que ele achava que ali funcionava, ele voltava de novo em meia hora dizendo que a medicação não fez efeito e que era a mesma medicação que ele tomava sempre. Mas como não foi feito na veia e no local que ele estava acostumado, ele botou na cabeça que não fez efeito por causa daquilo, ele voltava para tomar de novo. e inclusive, talvez, Talmira, nessa tua história, o paciente até demonstrava ter sinais e sintomas, porque literalmente, muitas vezes, o medicamento ele não vai fazer efeito por causa desses efeitos psicológicos, e isso é normal mesmo. Isso é muito comum, gente, principalmente vocês que são da enfermagem, dependendo da área que vocês forem atuar, vocês vão pegar muito paciente que vão se adaptar a vocês. Então, por exemplo, se um dia vocês precisarem faltar e vir uma outra pessoa administrar o medicamento, muitas vezes ele não vai aceitar ou vai dizer que o medicamento não funciona porque não foi você que administrou, só por causa disso, tá? É verdade. Acontecia muito comigo, que a pessoa só ia no meu plantão, porque só eu que aplicava sem doer nele. Tinha gente doida, assim. Essa questão do efeito psicológico, a gente pode analisar mais calmamente em pessoas, por exemplo, que tem cachorrinho, que tem animal, né? Vou dar um exemplo de um cachorrinho. Você pode observar que você dá comida todo dia naquele horário, aquele tipo de comida. Se você mudar o horário, ou se por acaso você tiver que viajar e for uma outra pessoa colocar comida para o animal, tudo indica que ele não vai comer ou ele vai ficar depressivo. A comida não mudou, o horário não mudou, mas só o fato de não ser mais o dono que está colocando a comida já influencia em todo o processo. É o que acontece com a questão do efeito psicológico de medicamento, tá? Muitas vezes mesmo de não fazer efeito ou fazer efeito só por uma crendice mesmo. Outros fatores que influenciam... Professor, Oi. isso é porque de vez em quando está falhando. Efeito placebo é o quê, professor? Quando nós falamos efeito placebo, são características que o indivíduo ele vai apresentar, ele vai ter, mas que não é por causa do medicamento, porque ele não tomou uma substância. É um efeito psicológico. Por exemplo, vamos imaginar que o paciente ele está com febre e aí ele toma um medicamento de farinha. Ele toma um comprimido que é só farinha, não tem princípio ativo. E simplesmente aquela febre passa. Isso aí seria um efeito placebo. É um efeito psicológico, mas não tem nada a ver com substância. Ok, professor. Obrigada. É tanto, Carla, que quando nós falamos no desenvolvimento do medicamento, na descoberta do medicamento para o Covid-19,
Eles muitas vezes passa na TV os estudos. O que é que eles fazem? Eles pegam, por exemplo, pessoas que estão doentes e dão medicamento. E pega pessoas que não estão doentes e dão um comprimido de farinha, que é o que nós chamamos de placebo. Por que dão, por exemplo, placebo para aquelas pessoas? Só para saber como é que o psicológico se comporta perante ao indivíduo saber que está tomando, entre aspas, um medicamento. Vocês podem observar que, geralmente, quando nós damos um medicamento para uma pessoa que, teoricamente, não está muito bem, parece que quando você dá um medicamento, naquele momento, parece que ela melhora um pouquinho. Rapidamente parece que ela melhora. Porque ela está tomando um produto que vai estar dando esperança para ela. Então, isso acaba melhorando. Deixa eu dar um exemplo para vocês sobre essa história do placebo que está acontecendo. Na verdade, esses 2 dias eu recebi uma mensagem, né, de um aluno perguntando para mim sobre hemoterapia. Não sei se vocês já ouviram falar daquela conduta que é retirar o sangue da pessoa e aplicar no músculo, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso. Que, na verdade, eu nem gosto de chamar hemoterapia, porque hemoterapia é outra coisa. E isso, gente, não é nem legalizado pela medicina, tá? Não é legalizado esse negócio de coletar o sangue e administrar no músculo. Mas só para vocês entenderem, aí um aluno mandou mensagem para mim perguntando a minha opinião. O lado contra, os pós, aí eu fui explicar. E aí, hoje esse aluno entrou em contato comigo e comentou assim que ele estava fazendo isso porque ele está com suspeita de Covid, né? Então, tudo que vocês imaginarem que estão dizendo que presta, ele está fazendo. Aí hoje ele me mandou mensagem e disse o seguinte, que ele acreditava nessa hemoterapia, nessa coleta do sangue e administração no músculo, porque ele estava, desde a hora que fizeram isso nele, ele estava sentindo umas energias diferentes. Ele estava mais alto astral, ele estava melhor. Gente, isso aí só é psicológico. Ele tem uma fé tão grande, ele acredita tanto no efeito da hemoterapia, que aquilo vai funcionar. Porque quando você não acredita em determinado tratamento, aquilo não vai fazer efeito. Então, teoricamente, para ele, tá fazendo efeito, mas isso é muito mais um efeito placebo do que literalmente da coleta do sangue e a administração do sangue no músculo. Um outro fator que influencia aí no efeito dos medicamentos, gente, tem a ver com doença simultânea. O que seria essa questão da doença simultânea? Quanto mais doenças o indivíduo tiver, ou seja, comorbidade, tiver associado às doenças em si, maior dificuldade da ação terapêutica dos medicamentos. Ou então, isso acaba também influenciando, gente, na dificuldade do tratamento. Alô? Né? Oi. Professor? Oi. Boa noite. Boa Me noite. incomodar aí, professor. Mais uma vez, um capítulo da novela da Ione, a respeito do intérprete, que foi... A coordenadora ficou de dar uma resposta, e essa resposta até hoje não chegou, e o intérprete entrou em contato comigo, e no caso ele deixou bem claro que tem, ele informou também que ele não tem internet suficiente e o aparelho celular dele não presta. Ou seja, ele disse que depende da coordenadora para que esse processo... Ela está aí presente no grupo, eu ouvindo esse áudio, eu não sei se a coordenadora, alguém, ou não sei se o senhor mesmo pode só dar como lembrete para ela que a aluna Ione ficou sem mais uma aula, desde quando essas lives deram início, que nenhuma aula a Ione conseguiu desenvolver, né? Na questão do conteúdo, porque não tem. Eu estou colocando no grupo aqui a exposição para que fique bem claro, para que
que amanhã ou depois fique transparecendo de que não foi comunicado nada, né? Falou, não, está sendo comunicado. Entendi. Eu entrei em contato já com a coordenadora e ela acabou de me mandar mensagem dizendo que já foi solicitado o apoio à coordenação acadêmica para que providencie o material do acerto. Então, hoje ele não vai conseguir desenvolver, né? Com certeza. Não, possivelmente ele não entre mais hoje. É 8 horas, né? Até agora nada. Isso. Tá bom? Qualquer dúvida, qualquer situação, eu estou aqui, se eu puder ajudar. Eu só peço ao senhor aqui no... Oi, cortou. Pode repetir? De pedido que no eu estou dizendo, se você puder sinalizar para ela que esta aula de hoje sua fica pendente para que o intérprete possa estar fazendo a interpretação para ela, porque ela não vai poder acompanhar porque não tem intérprete. Tá, pode deixar que eu vou comunicar assim no grupo, tá? Inclusive foi criado um grupo só da Ione, viu? Oi? É só para você ficar ciente que nós criamos um grupo só da Ione, né? Só a situação dela, junto com a coordenadora, o intérprete e os professores do período. Eu coloquei no grupo específico dela. Tá bom? Pronto. Então, desde já eu agradeço aí, peço desculpa aí ao pessoal que está em aula aí, que é um processo que a gente sabe que requer esse processo de estar cobrando, mas... Tudo bem, viu? Estou à disposição. Assim. Obrigado. De nada, disponha. Turma, então, como eu estava comentando anteriormente para vocês sobre essa questão da doença simultânea, né? Quando nós falamos nos aspectos de doença simultânea, o que seria isso? Algumas doenças, quando o indivíduo tem comitantemente, isso pode dificultar o tratamento de outra doença. Vou dar um exemplo para vocês em relação à hipertensão, a hipertensão e, por exemplo, a hipercolesterolemia, que é o aumento do colesterol, a hipertrigliceridemia, que é o aumento do triglicerídeo. Então, por exemplo, um paciente que é hipertenso e ele tem obesidade e que ele também tem aumento da gordura, de colesterol, de triglicerídeo no sangue, ele não pode, por exemplo, utilizar hidroclorotiazida, que é um dos fármacos mais comuns prescrito para o tratamento da hipertensão. Mas por que o paciente que é hipertenso ele não pode fazer o uso da hidroclorotiazida nesse contexto? Porque o medicamento hidroclorotiazida tem a tendência de aumentar as gorduras circulantes no sangue, principalmente o triglicerídeo. Então, como é que um paciente vai tomar hidroclorotiazida para tratar a hipertensão e ele vai ter um aumento do triglicerídeo? Então, só para vocês compreenderem que essa questão das doenças simultâneas, elas influenciam também no tratamento, tá? De indivíduos. Então, tem que tomar muito cuidado. O paciente, ele se dá muito bem com aquele medicamento. Aí você vai atrás, ele se dá bem porque ele só tem uma doença. O outro já nem pode tomar aquele medicamento porque a doença secundária que ele tem acaba agravando, acaba piorando a situação, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão dessas doenças, tá? Um outro problema são as recaídas, né, gente? Principalmente quando nós falamos aí de medicamentos que levam à tolerância, levam à resistência, né? Pessoas que têm recaída no sentido de resistência antibacteriana, tem tuberculose várias vezes e não é tratado corretamente. E aí isso pode influenciar, de modo geral, nos efeitos. Uma outra situação que está associado ao efeito de medicamento, às ações e efeito de medicamento, gente, é como se diz, a interação entre drogas, né? Tem substâncias que interagem entre si, onde pode ou não aumentar o efeito das drogas ou diminuir esses efeitos.
E, além disso, nós podemos ter outros fatores que influenciam no efeito dos medicamentos, que são os erros nos ensaios clínicos das drogas. Ou seja, quando não é desenhado corretamente os ensaios. O que seriam esses ensaios clínicos? É quando você vai fazer os testes em seres humanos, né? Teste de fase 1, fase 2, fase 3 e o fase 4. E para a gente finalizar essa primeira parte, nós temos os fatores fisiológicos, né, que influenciam no efeito de medicamento, por exemplo, raça, né? Por exemplo, turma, não sei se vocês sabem, mas sugere-se que pacientes que são afrodescendentes não façam uso, por exemplo, de medicamentos que são inibidores da enzima conversora de angiotensina 1, que são os que nós conhecemos aí como IECA. Exemplo desses fármacos, captopril, enalapril, que são utilizados para pressão alta. Por quê? Já se descobriram que pacientes afrodescendentes, eles têm uma tolerância, eles têm uma resistência em não, nem a esses fármacos não fazer efeito, tá? Então, isso acaba influenciando. Então, muitas vezes, o medicamento, o captopril serve para o paciente A, mas não serve para o paciente B. Mas por que que não serve para o paciente B? Será que tem algum fator genético, a raça que influencia? Sexo, né, está relacionado, idade, nós sabemos que geralmente tanto crianças como idosos, eles têm um metabolismo mais lento, tem uma eliminação de fármacos mais lenta, o peso e a superfície corporal influencia, né? Quando se fala nessa questão do peso e superfície corporal, eu gosto de dar um exemplo, gente, sobre o chumbinho, né? Eu já escutei muito as pessoas falando que, comparando, né, quando duas pessoas tentam se suicidar utilizando chumbinho, aí geralmente elas fazem essa comparação, o fulano não morreu porque tomou muito, e o Beltrano morreu porque tomou pouco, porque o chumbinho para matar tem que tomar pouco, não é muito. Gente, isso não existe, esse negócio de tomar pouco que mata e tomar muito não mata. Se possivelmente um paciente ele tomou em grande quantidade e não morreu, um dos motivos de não ter morrido são características fisiológicas. Talvez seja uma pessoa que tenha uma massa corporal maior, em maior quantidade, o peso. E aí isso influencia em não efeito do medicamento ou da substância, no caso chumbinho, tá? A posição corporal também influencia nessa questão da tomada de medicamento, pH urinário, taxa do fluxo urinário, farmacogenético, que envolve aquela questão da raça, gravidez, né, menopausa, estado de nutrição, estado patológico, velocidade do fluxo sanguíneo, cronofarmacologia, efeitos placebos inesperados. Todos esses fatores que eu comentei para vocês, eles podem influenciar no efeito das drogas. E aí o que eu quero comentar com vocês, para a gente finalizar essa parte dos fatores determinantes, é só explicar o seguinte, turma, que esses dois slides que eu mostrei anteriormente para vocês, é só para colocar na cabeça de vocês o quê? Que qualquer medicamento, ele age de maneiras distintas, e o organismo, ele responde de maneiras teoricamente diferentes. Cada medicamento, em si, dentro do organismo, ele pode se comportar de maneira diferente, mesmo que tenha um mecanismo de ação próprio, eles podem agir de maneira distinta, e isso vai depender muito do paciente em si. Turma, eu vou só pegar uma água aqui, um minutinho, só para continuar, para depois a gente dar um intervalo. Boa noite, turma.
Eu vejo o balequinho, pegar o balequinho para mim. Aí Então, turma, um outro ponto importante quando nós falamos em relação à farmacodinâmica é nós entender essa questão da especificidade. Olha só o que acontece. Os medicamentos, as substâncias, vai agir nos receptores, e esses receptores, de modo geral, eles estão encontrados nas células, né, nos tecidos, nos órgãos. E um dos pontos muito importantes que nós temos que entender é que não existe medicamento nenhum que não tenha efeito adverso. Todo medicamento ele vai ter um efeito adverso, tá? Uns mais grave, outros mais brando, mas de modo... E também não significa que toda vez que nós tomamos um medicamento vai apresentar esse efeito adverso. Depende de indivíduo para indivíduo. Mas por que que os pacientes, ou por que que os indivíduos, eles têm efeito adverso? Aliás, os medicamentos têm efeito adverso. Porque, gente, os medicamentos, eles não são específicos, né? Se vocês... vamos tentar entender o que seria especificidade. De modo geral, o que seria especificidade, gente? Especificidade significa a capacidade da substância em agir em um tecido, em um receptor, em uma célula. Contudo, o que é que acontece? O que é que acontece? Os medicamentos, eles não têm uma especificidade. Então, quando você toma um medicamento, ele acaba agindo não somente aonde ele deveria agir, ele acaba agindo em outros locais, né? Acaba agindo em receptores que não deveria agir. Como ele age em outro local, ele acaba tendo efeitos adversos. Esses efeitos adversos podem ser graves ou não. Então, vai depender do indivíduo para indivíduo. Então, esse slide, ele mostra o seguinte para a gente. Quanto maior for a especificidade da substância na estrutura onde ela tem que agir, menor serão os efeitos adversos. Contudo, turma, o que eu posso afirmar para vocês é que não existe nenhum medicamento que seja totalmente específico. Se não tem nenhum medicamento totalmente específico, logo significa o quê? Que os medicamentos vão apresentar efeitos adversos. Quais são os locais onde os fármacos dentro do nosso corpo, as substâncias dentro do nosso organismo, ele age? Os fármacos, eles podem agir, gente, em alvos proteicos, ou seja, vão agir em locais que são formados por proteína, seja enzimas, canais iônicos, molécula transportadora e receptores, tá? Exemplo para vocês de fármacos que agem em enzimas. Os anti-inflamatórios, né? Anti-inflamatórios não esteroidais, como diclofenaco, como nimesulida, ácido acetilsalicílico, Postan, que é o ácido mefanâmico. Todos esses fármacos que eu comentei agora para vocês, eles agem em alvos proteicos do tipo enzimas. Fármacos que agem, teoricamente, em canais iônicos, né? Nós temos aí os anestésicos que agem, né, no canal de sódio, haja no canal de sódio e potássio. Nós temos aí os bloqueadores de canais de cálcio, que é utilizado para arritmia e hipertensão arterial, que é o nifedipino, alodipino, diltiazem, verapamil. Nós temos fármacos aí
que agem moléculas transportadoras, né? Essas moléculas transportadoras geralmente estão na superfície das células. Um exemplo de molécula de fármacos que agem moléculas transportadoras, nós temos aí a amitriptilina, que é um antidepressivo. E nós temos fármacos que agem em receptores, propriamente dito, que são, por exemplo, os antihistamínicos, né? Como, por exemplo, dexclofenamina, prometazina, cloferamina, os antihistamínicos H2, que é o cimetidina, ranitidina. Então, de modo geral, turma, os fármacos eles vão agir nesses alvos proteicos que eu estou mostrando aí para vocês: enzimas, canais iônicos, moléculas transportadoras e receptores. Como eu estou comentando para vocês muito sobre receptores, é importante nós entendermos o que são esses receptores, né? Então, primeiro, receptor é um alvo proteico que é encontrado seja na membrana da célula, seja no interior da célula, tá? Quem descobriu os receptores foi esses dois pesquisadores aí, Ellis e Langley, tá? E o efeito da maioria das drogas resulta da sua interação com componentes macromoleculares do organismo. É o que eu estou querendo comentar aqui para vocês em relação aos receptores em si. Significa o quê? Que de modo geral, a substância para exercer esses efeitos no nosso organismo, ela interage, né? Os receptores interagem aí com essas substâncias, com essas macromoléculas. Eu posso chamar o receptor também de macromolécula. Então, o que seria receptor? É um componente do organismo com o qual o agente químico deve interagir para produzir seus efeitos. Então, receptor é um componente do organismo, tá? Com o qual o agente químico deve interagir para produzir seus efeitos. Turma, olha essa imagem do lado aí direito, que nós temos como se fosse uma hemácia, tá? Se vocês observarem essa hemácia, ela tem receptores e tem substâncias se ligando a ela. Olha o que é interessante. Nós temos aí duas substâncias que, teoricamente, parecem um pouco com um receptor, mas elas não conseguem se ligar, tá? São essas duas substâncias mais clarinhas, rosinha aí, mais substâncias químicas que não podem ligar-se, tá vendo? Por que que essas duas substâncias elas não conseguem, elas não podem se ligar? As duas substâncias não podem se ligar porque elas não têm o formato de conseguir se ligar a esse receptor. O formato é diferente. E isso é muito importante. E essa substância, e se vocês observarem, o formato do receptor é diferente, teoricamente, da substância. Então, não tem como ter essa interação. E aí, turma, é importante nós compreendermos o seguinte. O receptor, junto com a substância, ele se comporta com uma analogia que nós podemos fazer, que é o modelo chave-fechadura, tá? O que seria isso? Significa mais ou menos assim, que o receptor, a chave, que no caso seria a substância, para ligar
Seria mais ou menos assim, turma, analogia que nós podemos criar, né? Que nós podemos ter. Que a substância seria a chave e o receptor seria a fechadura. Essa analogia a gente faz para dizer o seguinte, que a substância, para exercer um efeito no nosso organismo, ela precisa se ligar a um receptor próprio, que no caso a chave para abrir a fechadura, ela tem que se ligar à fechadura teoricamente própria dela. Por isso que a gente faz essa analogia entre chave e fechadura. Em relação a esse modelo chave-fechadura, nós vamos aprender dois conceitos. Que conceitos são esses? Fármaco, ou substâncias que têm perfil agonista, ou fármacos, ou substâncias que que são substâncias antagonistas. Então são dois conceitos, agonista e antagonista. Como é que funciona esse processo? Se vocês observarem aí do lado esquerdo da imagem, nós temos a chave e nós temos a fechadura. E aí, em verde e em vermelho, nós temos o receptor em verde e em vermelho como se fosse a substância. Se vocês observarem, nós temos o agonista natural. O que seria isso? É aquela substância que é a própria para se ligar ao receptor. Ela consegue se ligar, se encaixa perfeitamente e logo ela vai ter uma resposta biológica, vai ativar o receptor. Se vocês olharem mais na imagem do lado esquerdo, nós temos uma chave modificada, que no caso está sendo representado por um clipe. O clipe, ele consegue se ligar à fechadura, ele consegue abrir a fechadura? Consegue. Só que com maior dificuldade, mas ele consegue se ligar a essa fechadura. E aí nós temos o que nós chamamos de agonista modificado, que é aquela substância que não é a própria do receptor, mas que consegue se ligar ao receptor, ativando ele, levando a uma resposta biológica. Talvez não em grande quantidade, talvez não em uma atividade intrínseca tão forte, mas ela consegue ativar o receptor, porque ela consegue se ligar a esse receptor quase que totalmente. E por último, nós temos a substância antagonista. O que seria a substância antagonista? É aquela substância que ela consegue se ligar ao receptor, mas não consegue ativá-lo. Ou seja, acaba bloqueando esse receptor. Se vocês observarem a imagem do lado esquerdo, nós temos um graveto, tá? E esse graveto, alguém vai tentar abrir a fechadura com o graveto. O que é que vai acontecer? Esse graveto, gente, ele não vai conseguir abrir a fechadura. Contudo, ele vai conseguir ser introduzido na fechadura e vai quebrar dentro da fechadura. E aí, vocês observando que quebra dentro da fechadura, o que é que vai acontecer? A substância ela ligou ao receptor, mas foi bloquear, porque na hora que alguém vir com a chave verdadeira para abrir essa fechadura, não vai conseguir ser aberto, porque o graveto está obstruindo essa fechadura. Isso aí nós chamamos de substâncias antagonistas. Então, nós temos aí dois conceitos bastante importantes: substância agonista e substância antagonista. O que seria a substância agonista? É aquela que se liga ao receptor e ativa ele. E nós temos as substâncias antagonistas, que são aquelas que se ligam ao receptor, mas não ativa o receptor. É o que nós vamos estudar mais detalhadamente agora. Então, todas as substâncias, quando se interagem com os receptores, ela se comporta, de modo geral, de duas maneiras. Ou ela se comporta de forma agonista, ou ela se comporta de forma antagonista.
o que seria uma substância agonista? A substância agonista, ela promove uma resposta que pode ser um aumento ou uma diminuição em uma manifestação particular da atividade celular ou de células das quais os receptores estão associados. Em outras palavras, o que seria essa questão do agonista? É uma substância que consegue se ligar ao receptor, mas ao se ligar ao receptor, ela consegue ativar, ou seja, faz com que o receptor trabalhe, faz com que o receptor manifeste a sua função. E isso é uma substância agonista. A antagonista, ela é ao contrário. A antagonista é quando uma substância se liga ao receptor sem causar ativação, impedindo, consequentemente, a ligação do agonista e é denominado de antagonista. Em outras palavras, a substância antagonista, ela liga-se ao receptor, mas em vez de ativar o receptor, ela faz bloqueio do receptor. Vai lá da Bahia, pesquisa me engano. Vai lá da Bahia. Então, quando se bloqueia esse receptor, consequentemente, o receptor ele deixa de exercer a sua função biológica. Professor, repete de novo para mim, por favor. Tá. Nós temos aqui... Do antagonista. Tá. Vou recapitular para vocês o que seria isso. Olha só. As substâncias, todo medicamento, qualquer medicamento que seja, ou ele é agonista ou ele é antagonista. O que seria isso? Quando nós temos uma substância, um medicamento que ele se comporta como uma substância agonista, literalmente a substância ela chega no receptor e ativa o receptor. Mas, Wellington, o que seria ativar o receptor? É o receptor exercer a sua função. Então, se a função daquele receptor é produzir suco gástrico, quando vem uma substância agonista e liga no receptor, o que é que o receptor vai fazer? Produzir suco gástrico, porque a substância é agonista, então ela ativa a função do receptor. Já a substância antagonista, ela é ao contrário. Todo medicamento que é antagonista, ele bloqueia a função do receptor. Então, ele bloqueia o receptor. Então, se o paciente ele toma um medicamento antagonista e ele bloqueia aquele receptor, por exemplo, de produzir suco gástrico, então ele vai deixar de produzir suco gástrico, porque o receptor foi bloqueado. Um exemplo, turma, disso é o medicamento ranitidina, cimetidina. Eles são bloqueadores dos receptores H2 de histamina. O receptor H2 de histamina ele é responsável por produzir suco gástrico. Deixa eu voltar aqui novamente nos slides. Então, só para finalizar essa questão do antagonista, um exemplo de fármacos aí antagonista é os fármacos que estão associados à diminuição da produção do suco gástrico, como a ranitidina e cimetidina. Quando a pessoa toma ranitidina, por exemplo, o que é que vai acontecer? A ranitidina vai lá nas células do estômago, nos receptores e bloqueia o receptor. O receptor, então, não faz mais a sua função, que é produzir o suco gástrico. Ou seja, a ranitidina é uma substância antagonista porque bloqueou o receptor.
Essa imagem, turma, ela mostra muito bem para a gente essa relação dos receptores e da substância agonista e antagonista. Se vocês observarem aí, nós temos os receptores, que são representados por esse retângulozinho, esse quadrado incurvado, e nós temos as substâncias, que são representadas por essas bolinhas. Se vocês observarem a substância agonista, ela se liga ao receptor, mas olha a quantidade de coisa que ela faz, porque ela ativa o receptor. Ela abre e fecha canais iônicos, ela ativa e inibe enzima, modula canais iônicos, leva à transcrição do material genético. Já a substância antagonista, apesar dela se ligar ao receptor, ela bloqueia o receptor. Logo, não vai ter essas funções anteriormente ditas por mim. Se vocês observarem, quando a substância antagonista se liga ao receptor, é bloqueado totalmente o efeito do receptor. E aí é importante nós aprendermos a diferença de afinidade e eficácia quando a gente fala de interação droga-receptor, certo? O que seria isso? Olha só, turma. Toda vez que a substância ela se liga ao receptor, diz que ela tem afinidade. E toda vez que a substância ela tem capacidade de ativar o receptor, diz que ela tem eficácia. De modo geral, para compreender esse processo, é interessante a gente relembrar aí os conceitos de agonista e antagonista. Como assim? Se vocês observarem, tanto a substância agonista como a substância antagonista, as duas elas conseguem se ligar ao receptor. Se ambas se ligam ao receptor, logo elas são substâncias que têm afinidade. Contudo, somente a substância agonista, ela consegue ativar esse receptor. Como ela consegue ativar esse receptor, ela vai ter eficácia. Então, toda substância agonista, ela tem afinidade pelo receptor e também tem eficácia. Contudo, a substância antagonista, ela só tem afinidade, mas não tem eficácia. Essa é uma diferença muito importante, né, que vocês têm que compreender da diferença entre agonista e antagonista. Ambas conseguem se ligar ao receptor, logo todas as duas têm afinidade. Contudo, somente a agonista tem eficácia, pois é ela que vai conseguir se ligar e ativar o receptor, enquanto a substância antagonista ela não ativa receptor, ela só se liga. Ok, professor. Esse slide é só para a gente recapitular de modo geral o que seria receptor, né? Receptor é uma forma de transdutor que é ativado pela interação com o agonista, é o que eu estava comentando para vocês. O receptor ele só vai ser ativado, ele só vai exercer a sua função biológica se uma substância agonista se ligar, né? O receptor modula alguma parte de mecanismos celulares para desencadear uma resposta característica. Isso significa o quê? Que todo receptor, quando ele é ativado, ele vai liberar informações dentro da célula, vai liberar substâncias que vão ser sinalizadoras para levar a informação desejada, a função biológica, a resposta farmacológica. E o receptor, para se ligar ao fármaco, ele precisa mudar a sua conformação para se adaptar ao fármaco e vice-versa. Tá? E essa alteração nas propriedades das membranas, isso influencia na mudança da permeabilidade da membrana, aumenta ou não os transportes ativo e passivo, isso pode influenciar na relação com enzimas. Então, turma, em outras palavras, o que acontece? Nós temos aí, bem característico, a relação da mudança estrutural do receptor, e tudo isso leva a várias informações que acontecem nas células. Lembrando que receptor
é uma proteína que onde os fármacos vão se ligar, existem vários tipos de receptores, e esse receptor geralmente está ou na membrana da célula ou dentro do núcleo celular, que eu vou mostrar agora para vocês. Turma, de modo geral, existem vários tipos de receptores e dependendo da maneira com que eles agem, eles podem ser classificados em tipo ou família. Tipo 1 ou família 1, tipo 2 ou família 2, tipo 3 ou família 3, tipo 4 ou família 4. E eu, particularmente, não sou muito fã dessa nomenclatura, pois não diz muita coisa. Eu prefiro dizer quais é o tipo de família ou de receptor. Por exemplo, família 1 é a família de canais iônicos regulados por ligante. Tipo 2, família acoplada a receptores de proteína G. Tipo 3, receptores ligados a quinase. E tipo 4, receptores nucleares. Gente, o tipo 1, o tipo 2, o tipo 3, os receptores eles se encontram na célula, na membrana da célula. Já o tipo 4 é encontrado dentro do núcleo da célula, que eu vou mostrar agora para vocês nesse nosso último slide. Ó, se vocês observarem aí 1, 2, 3 e 4, o Rzinho, que seria, no caso, verde, é o receptor, né? E esse rosa, essa bolinha rosa, é a substância. Então, o primeiro receptor, ele é acoplado a um canal iônico. Então, vocês conseguem observar aí um canal iônico na membrana da célula. E aí, toda vez que o fármaco se liga a esse receptor, esse canal iônico, ele pode abrir ou fechar. A segunda família de receptor é os receptores acoplados à proteína G, tá? Que vocês observam aí que nós temos o receptor em verde, grudado a esse receptor nós temos o G, que seria a proteína G. E a terceira família é o receptor ligado à quinase, que é uma enzima, e se vocês observarem aí, vocês têm o receptor ligado à enzima, que é o E. Já o quarto, e lembrando que a família 1, o 2 e o 3, gente, o receptor estão na membrana. Observa a membrana da célula aí. E o 4, que é o receptor nuclear, o receptor já está dentro do núcleo da célula, como vocês podem observar. Então, isso que eu mostrei para vocês aqui, turma, são os receptores e aonde os fármacos vão agir no nosso organismo. Turma, alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida, fique à vontade. Professor, Oi, Gislaine. tem como o senhor dar uma revisada novamente do 1 por 4? Tá, vou falar novamente sobre esse tipo de receptores, tá? Primeira coisa, Gislaine, que a gente tem que entender e compreender é que receptor é uma proteína que é encontrada em todo o nosso corpo. Em todo o nosso corpo. Aonde tem célula, tem receptor. E esses receptores, eles estão localizados em determinados pontos das células. O receptor 1, o receptor 2 e o receptor 3, ou seja, a família 1, família 2, família 3, são receptores diferentes, mas eles são encontrados na superfície da membrana da célula. Então, todas as células do nosso corpo têm esses 4 tipos de receptores. Só que a família 1, a família 2 e a família 3 é encontrado na membrana. Já a família 4, por isso que o próprio nome já diz, receptor nuclear, esse receptor é encontrado aonde? Dentro do núcleo da célula. E aí, de modo geral, os fármacos, eles vão agir nesses receptores. Welles, ele vai agir, os fármacos agem nos 4 receptores? Não. Eles agem em receptores próprios deles. Por exemplo, como eu comentei para vocês da ranitidina. A ranitidina age no receptor H2 de histamina no estômago. Que tipo de receptor é o receptor H2 de histamina? É o receptor acoplado à proteína G, que é o segundo. Não significa que todo fármaco ele age em todos os receptores, não. Eles vão agir nos receptores próprios para eles, tá?
e aí o receptor da família 1 é chamado de canais iônico, porque o receptor é ligado a um canal iônico. O receptor da família 2 é acoplado à proteína G, porque é ligado a uma proteína G. O receptor 3, que é ligado à quinase, é chamado receptor ligado à quinase, porque o receptor é ligado a uma enzima chamada quinase. E o receptor 4 é receptor nuclear, porque ele é encontrado dentro do núcleo da célula. E aí, todo tipo de fármaco, gente, todos os fármacos, eles vão agir em algum local específico desses receptores. Deu para ficar mais claro, Gislaine? Sim. Mais alguma dúvida, gente? Algum comentário? Professor, Oi, Carla. eu queria só que o senhor voltasse naquela questão da afinidade e eficácia, para ver se eu acertei aqui o que eu estava fazendo. Por favor. Tá, vou voltar lá. Carla, para ficar um pouquinho mais claro, vamos tentar compreender agora. Olha só como é que funciona. Toda substância, quando eu falo toda substância, eu estou falando dos fármacos, tá? Dos medicamentos. Então, toda substância, ela vai se ligar ao receptor. Não importa se a substância é agonista ou antagonista. Toda substância, seja agonista ou seja antagonista, ela se liga ao receptor. A diferença entre agonista e antagonista é porque uma ativa o receptor e a outra bloqueia o receptor. Quando eu falo que a substância ela ativa o receptor, a substância ela é chamada de agonista. Quando eu falo que a substância ela bloqueia o receptor, ela é chamada de antagonista. E aí vem a característica de afinidade e eficácia. O que é afinidade? Capacidade da substância se ligar ao receptor. Como a substância agonista e antagonista ambas se ligam ao receptor, então elas têm afinidade. Contudo, eficácia é quando a substância consegue ativar o receptor. E dessas duas aí, somente uma ativa o receptor, que é a substância agonista. Então, nós temos o seguinte: a substância agonista, ela tem afinidade e tem eficácia. Já a antagonista, ela tem afinidade, mas não tem eficácia. Por que que ela não tem eficácia? Porque ela não ativa, e sim bloqueia. Ok, professor. Ficou mais claro? Ficou sim, obrigada. Mais alguma dúvida, turma? Algum comentário? Turma, essa aula de farmacodinâmica, só um momento.